A pobreza não é só falta de dinheiro, é também falta de esperança. Quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto de despejo. Nada é mais desagradável do que um homem que fala demais e acha que está sendo brilhante. Há pessoas que, mesmo sem beleza alguma, sabem se fazer mais agradáveis. Carolina de Jesus e Sei Shonagon. Vidas e experiências opostas, contextos históricos completamente diferentes e classes sociais que contrapõem luxo e miséria. As frases citadas demonstram o contraste de suas observações de mundo. Enquanto Carolina retrata a fome e a luta pela sobrevivência na favela, Shonagon nos revela as nuances das relações humanas e da tradicional política na corte imperial japonesa. Contudo, apesar da distância temporal e social, Shonagon e Carolina são unidas pelo gênero, tanto na literatura quanto na sociedade. Mulheres que escrevem diários. E essa relação tem muito a nos contar. Ao longo de mais de um século e meio, o diário foi frequentemente classificado como um gênero menor, associado a uma escrita egocêntrica, íntima e desprovida de valor literário. Essa desvalorização, contudo, não se sustenta quando observamos com atenção a trajetória histórica desse gênero literário. Segundo a pesquisadora e professora Cynthia Gannett, os diários foram especialmente fecundos na escrita de mulheres e de outros grupos marginalizados. Assim, a classificação do diário como um gênero secundário revela menos uma avaliação estética e mais uma estratégia de rebaixamento da escrita feminina. A literatura canônica e tradicional, construída a partir de parâmetros elitistas, brancos, europeus e masculinos, sempre privilegiou gêneros literários quando praticado por homens, como cartas, ensaios, negando esse mesmo valor quando produzido por mulheres. Nesse sentido, Gannett argumenta que o problema não está no diário em si, mas no modo como o circuito literário define o que pode ou não pode ser considerado como literatura. Quando mulheres escrevem diários, produzem uma escrita que escapa aos critérios tradicionais de prestígio. Quando homens escrevem, muitas vezes essa mesma prática é legitimada, publicada e estudada. O diário, portanto, ameaça a ordem literária ao oferecer voz a sujeitos historicamente silenciados. Um exemplo apresentado por Gannett diz respeito à diferença linguística presente na Academia Britânica. O diário escrito por mulheres, considerado pessoal, simples e romântico, é frequentemente denominado diary. Já o diário escrito por homens, associado à reflexão intelectual e ao valor editorial, recebe o nome de journal. Essa diferença de vocabulário evidencia como o gênero é atravessado por relações de poder e gênero. Ou seja, os diários femininos, na visão tradicional, não poderiam apresentar reflexões intelectuais, uma vez que foram escritos por mulheres. Além disso, o diário não deve ser compreendido apenas como uma forma de expressão pessoal, mas como um espaço de relativa liberdade. Justamente por seu caráter privado, ele permitiu que mulheres elaborassem opiniões consideradas inadequadas ou ultrajantes para sua época. Mesmo não sendo público, esse espaço de escrita possibilitou a construção de ideias complexas, reflexões do mundo e reflexões sobre si mesmas. Nesse sentido, o pesquisador Daniel Moreira destaca uma comparação importante. Enquanto as mulheres elaboravam suas visões de mundo no espaço privado dos diários, os homens realizavam esse mesmo exercício nos espaços públicos, como na imprensa, na política ou nos debates acadêmicos. O diário, assim, funcionou como uma alternativa possível de existência para quem estava excluído da esfera pública. Por fim, Moreira recupera a argumentação do pesquisador e teórico Le Guin para explicar dois momentos históricos do diário. Em um primeiro momento, ele funciona como um confessionário, no sentido religioso, um espaço de confissão, culpa e tentativa de reparação moral. Posteriormente, o diário passa a ser compreendido como um espaço de acolhimento, no qual o sujeito escreve não para se punir, mas para se sustentar. Assim, o diário deixa de ser apenas um registro íntimo e se revela como um gesto político e existencial. Escrever um diário é afirmar-se no mundo, sobretudo quando todas as outras formas de fala foram negadas. Nesse sentido, o diário não é um gênero menor, mas um espaço fundamental de resistência, memória e construção da subjetividade. Bom,
Agora que a relação entre mulheres e diários e literatura está explicada, por que e como as nossas interessantíssimas Sei Shonagon e Carolina de Jesus deixaram suas marcas na literatura brasileira e japonesa. Para entendermos Sei Shonagon, é preciso retornar ao período Heian, entre os anos 794 a 1185 no Japão. O período Heian, que se estende aproximadamente do século IX ao século XI, foi marcado pelo predomínio da aristocracia cortesã japonesa. Trata-se de um momento histórico em que a cultura da corte imperial desenvolveu um refinamento estético profundo, especialmente nas artes e na literatura, estabelecendo costumes e modos de comportamento considerados tipicamente japoneses. Na sociedade Heian, a forma era central. A aparência, o decoro e a observância de regras eram elementos estruturais na vida cotidiana. Haviam prescrições para praticamente todos os aspectos da existência, desde as rotinas até as preces, até a maneira correta de pentear os cabelos, tomar banho ou vivenciar as relações amorosas. Viver na corte significava dominar códigos extremamente rígidos de comportamento. O prestígio social determinava as relações na corte. Enquanto os plebeus eram vistos como sub-humanos e grotescos, esse sistema hierárquico também se refletia na língua japonesa, que desenvolveu diferentes níveis de polidez expresso pelo uso rigoroso de termos de tratamento. Foi no período Heian que essa estrutura linguística se consolidou de forma definitiva. Assim, é nesse contexto que surge Sei Shonagon, uma figura singular, não apenas na literatura japonesa, mas na literatura mundial. Sua obra, Makura no Sushi, conhecida como Diário de Travesseiro ou Notas de Travesseiro, registra costumes da corte imperial Heian por meio de uma escrita profundamente subjetiva e poética, marcada por uma sensibilidade aguçada. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Sei Shonagon. A principal fonte de informação são suas próprias notas autobiográficas. Supõe-se que tenha nascido na segunda metade do século X e que tenha servido por cerca de 10 anos como dama de companhia da imperatriz Sadako. Seu nome de nascimento seria Najiko, enquanto Shonagon era um título de cortesã, que significava conselheira menor. Um aspecto central de sua importância literária está na escolha da escrita em hiragana, o silabário japonês mais próximo da oralidade. Ao escrever esse sistema, Shonagon contribuiu para o surgimento de uma nova literatura, na qual as mulheres se tornaram protagonistas, rompendo com a hegemonia masculina associada à escrita em caracteres chineses. Além disso, Sei Shonagon criou uma forma literária própria, o Zuihitsu, que pode ser traduzido como seguir do pincel. Trata-se de uma escrita fragmentada, casual, composta por listas, observações e reflexões que se aproximam do que, na tradição ocidental, poderia ser comparado a poemas em prosa ou anotações diarísticas. Ao abordar temas ligados à condição feminina e à vida cotidiana, Sei Shonagon pode ser considerada uma espécie de feminista antes do tempo, apesar de seu evidente esnobismo aristocrático. Sim, ela era um pouco arrogante. Suas 164 notas revelam opiniões, afetos, rejeições e desejos escritas de maneira extremamente pessoal, como se fossem destinadas apenas ao próprio prazer da autora. Ainda assim, essas notas ultrapassam seu contexto histórico. A acuidade de suas observações sobre a condição humana, aliada a uma beleza poética singular, faz com que a sua escrita permaneça atual, dialogando com leitores contemporâneos e reafirmando o diário como espaço legítimo de pensamento e criação literária. Agora, para falarmos de Carolina Maria de Jesus, também iremos voltar um pouquinho no tempo, mas desta vez para março de 1914, especificamente em Sacramento, Minas Gerais, que é onde nasce nossa interessantíssima escritora. Neta de pessoas escravizadas e filha de uma lavradeira analfabeta, Carolina nasceu em uma família numerosa, marcada pela pobreza e pela instabilidade social desde a infância. Carolina de Jesus frequentou a escola por um curto período de tempo, cursando apenas os primeiros anos do ensino fundamental. Ainda assim, desenvolveu precocemente um profundo gosto pela leitura e pela escrita, que se tornariam central em sua trajetória de vida. Ao longo da juventude, Carolina mudou-se diversas vezes, trabalhando como lavradora e empregada doméstica.
Após a morte de sua mãe, decidiu ir para a capital paulista, onde passou a trabalhar como faxineira e, posteriormente, como catadora de papel, atividade que marcaria profundamente sua experiência cotidiana. Em 1948, ela se mudou para a favela do Canindé. À noite, após os expedientes de trabalho, Carolina lia tudo o que encontrava no lixo. Registrava o seu caderno, todo o seu cotidiano. O diário, nesse contexto, não era apenas um registro pessoal, mas um instrumento de sobrevivência simbólica. Já em 1941, Carolina levou um poema à redação do jornal Folha da Manhã, que foi publicado junto com sua fotografia. A partir daí, ela passou a frequentar o jornal com regularidade, sendo apelidada de a poetisa negra e conquistando a admiração de parte dos leitores. O ponto de virada acontece mesmo em 1958, quando o jornalista Audálio Dantas conhece Carolina durante uma reportagem sobre a favela do Canindé. Ao ler seus diários, fica impressionado com a força daquela escrita e passa a divulgar trechos seus na imprensa. Em 1960 é enfim publicado o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro torna-se um best-seller imediato, mas apesar do sucesso editorial, Carolina não se beneficia plenamente desse reconhecimento e pouco tempo depois retorna à condição de extrema precariedade. Nos anos seguintes, Carolina se afasta do centro editorial, vivendo de forma cada vez mais marginalizada. Faleceu em São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977, deixando uma obra que só recentemente vem sendo plenamente reconhecida pela crítica literária. No ensaio Carolina Maria de Jesus, Como Gritar, do Quarto de Despejo, que Black's Beautiful, Conceição Evaristo interpreta a escrita de Carolina como um gesto radical de resistência. Ao transformar sua experiência na favela em literatura, Carolina rompe com a ideia de que a escrita pertence apenas às elites letradas e masculinas. Para Evaristo, Quarto de Despejo ultrapassa o caráter de relato pessoal e se configura como um documento social que denuncia o racismo estrutural, a desigualdade e a marginalização da população negra e pobre no Brasil. Escrever para Carolina é um gesto de sobrevivência e de recusa ao silenciamento. Mesmo antes da circulação do lema Black's Beautiful no Brasil, a escrita de Carolina já afirmava a dignidade, a beleza e a potência da identidade negra. Sua obra inscreve no campo literário uma voz que historicamente foi excluída da narrativa oficial. Assim, tanto em Sei Shonagon quanto em Carolina Maria de Jesus, o diário se revela como um espaço de existência simbólica. Em contextos históricos distintos, a escrita íntima torna-se uma forma de resistência, memória e afirmação do sujeito, confirmando o diário não como um gênero menor, mas como um lugar central de produção literária e política.